Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Servir a Deus ou ao demônio? Celebramos hoje o 14º domingo depois de Pentecostes e também a festa de São Pio X. Existem dois senhores, Deus e o demônio. No império de Deus reina a verdade, a justiça, a santidade. No império do demônio, a mentira, a morte, o pecado. Devemos escolher de que lado estamos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois isso não é compatível. Aborrecerá um e amará o outro, diz nosso Senhor. Ou seja, não podemos servir a Deus e servir ao demônio ao mesmo tempo. Sendo Deus nosso primeiro Senhor, nosso Criador, o seu serviço constitui o nosso primeiro dever e tudo deve estar submetido a Ele e à sua santa vontade. Não podemos dividir o nosso coração entre as coisas de Deus e as coisas que são do demônio, as coisas mundanas. Elas são inconciliáveis por sua própria natureza. Vejamos, pois Deus nos manda fé, a esperança, praticar a caridade, a castidade, perdoar as injúrias, o desprezo pelos bens terrenos. Ao contrário, o mundo inspira ambição, inveja, amor aos prazeres, a vanglória, o orgulho. Um leva ao céu, o outro para a terra, para o que é passageiro, para o que é desprezível. São coisas, pois, discordantes, não combinam. Não podemos, pois, dividir o nosso coração entre estas coisas que são inconciliáveis por sua própria natureza. Deus quer o nosso coração por completo. Eis a exigência. E se é por completo, não pode haver divisão. Deus quer que o amemos sobre todas as coisas. Quer que nos consagremos ao seu serviço os nossos pensamentos, as nossas afeições, esforços, a plenitude de nossa vida deve estar, pois, direcionada a Deus. Mas o mundo também quer nossa vida, também quer nossas atividades todas para Ele. Quer que dediquemos tempo com bobagens, com redes sociais, com tanta bobagem que não leva a lugar nenhum. Ou melhor, sim, nos leva à perdição. Nos leva a perder um tempo precioso de nossa vida que deveríamos dedicar para coisas santas e para Deus e acabamos nos colocando tranquilamente nos braços deste Senhor chamado demônio, que é um Senhor perverso, que é um Senhor que escraviza. Não podemos servir a Deus e ao mundo. Não podemos contentar Deus, dizer que somos católicos, dizer que somos cristãos e viver como mundanos. Viver como pessoas que servem ao demônio, como pessoas que não se preocupam pela salvação de suas almas. Assim nós vemos que estes dois senhores e o que cada um pede, pois é incompatível pela sua própria natureza. Não há como servir a estes dois ao mesmo tempo.
O Santo Evangelho ainda, Nosso Senhor também nos chama a atenção sobre a solicitude pela vida, de que devemos evitar de estar demasiadamente, de estar tão eufóricos e preocupados com o que diz respeito à nossa vida, de um modo geral. É certo que o homem necessita do pão material para o seu sustento, mas não se pode esquecer o pão espiritual. Dizia Nosso Senhor, lá no deserto, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim devemos e podemos buscar o pão material, trabalhar honestamente para alcançá-lo, mas não se pode buscá-lo com esta solicitude exagerada, como fazem os mundanos, como fazem os pagãos, que gastam sua vida, sua saúde, seu tempo nesta correria desenfreada pelos bens passageiros, pelos bens materiais. Não imitemos o mundo que se volta para a terra, que quer saciar sua fome, sua busca de sentido, quer realmente algo que dê sentido ao seu existir, mas não busca os meios espirituais. Acaba colocando todo o seu afinco, toda a sua busca no que é material, no que é mundano. Todos buscam então entesourar, aumentar o seu capital, gastar com luxos, com vaidades, com prazeres e por aí afora. E o mundo, como vemos, pois tudo é lucro, tudo é comércio. Não me importa a vida do outro. Não me importa, pois se isso é honesto ou não. Não estranhemos, pois, de que venham guerras, de que venham convulsões sociais, de que haja ódios, destruição no mundo. Não estranhemos, pois sabemos a quem servem. Sabemos quem é o Senhor que está sendo honrado e servido dia após dia no mundo moderno. Não vos inquieteis, segue nosso Senhor, com o que comereis, o que vestireis. Estas coisas não devem ocupar os pensamentos, as preocupações de um católico. Se servimos ao Senhor e somente a Ele, não é necessário vãs preocupações. Deus mesmo nos manterá. Deus mesmo proporcionará todo o necessário para a nossa vida. Nosso cuidado deve estar em servir a Deus. No deserto, depois de vencido o demônio, os anjos aparecem para servir nosso Senhor. Razão de nossa confiança. Eis, pois, onde está olhar tudo como um dom de Deus. E se Ele, que nos criou, que fez tudo, que governa, desde a mais vil criatura, muito mais a nós Ele cuidará e nos dará todo o necessário. Não tenhamos medo. Como nos diz o Santo Evangelho, olhemos para as aves do céu, olhemos para os lírios do campo. Que formosura! E eles não se preocupam em semear, não se preocupam com o dia de amanhã, o que comerão e tudo mais. E nosso bom Deus, pois, cuida destas simples criaturas que hoje existem, que amanhã deixarão de existir. Muito mais Deus cuidará de nós, seus filhos. Muito mais Deus terá, pois, este cuidado especial conosco, que buscamos servi-lo, que somos católicos, que fomos redimidos pelo sangue de nosso Senhor.
muito mais Deus cuidará de nós, a ponto de que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem a vontade dele, sem a permissão dele. Basta, pois, de cuidados e vãs inquietações. Basta. Assim sendo, estimados católicos, coloquemo-nos com filial confiança nas mãos de Deus. Nosso bom Pai, Ele sabe tudo. Ele sabe o que nos é necessário. Ele sabe da crise na igreja. Ele sabe que temos necessidade de sacramentos, que não temos acesso fácil à missa católica, que não temos comunhão, que nossos filhos estão sem instrução, que é difícil realmente formar uma família católica. Deus sabe e tem cuidado de nós. Nosso bom Deus tem estado ao nosso lado, tem nos assistido. Ele não deixará seus filhos perecerem. Livre, pois, de tais pensamentos e considerações vãs, mundanas, sirvamos ao Senhor em santidade. Busquemos o seu reino. E o que quer dizer buscar esse reino, senão, pois o reino é aquilo que Cristo veio fundar sobre a terra, que Ele estabelece em nossa alma pela graça. É este reino que se propaga e se perpetua na igreja e terá sua perfeição no céu. Isso é buscar o reino de Deus. Buscar a justiça. Ou seja, busquemos a nossa salvação. Busquemos nos purificar dos nossos pecados pela confissão. Busquemos levar uma vida de fé, de caridade, de cumprimento dos mandamentos divinos e da vontade de Deus. Cumpramos, pois, com os nossos deveres de Estado, e assim nós estaremos realmente servindo a Deus, buscando o seu reino, buscando a sua justiça. E essas coisas mundanas, esses pensamentos vãos, pois irão se dissipar. E nós realmente serviremos a Deus em santidade. Trabalhemos pela salvação de nossa alma. Trabalhemos para ter um Papa católico. Trabalhemos pela unidade da Santa Igreja. Vale a pena. Vale a pena. Nosso bom Deus estará conosco. Os santos, os anjos de Deus, pois estarão prontos a nos ajudar. Façamos a nossa parte. Sejamos católicos sérios. Não nos comprometamos com o modernismo, com o que é mundano, com o que realmente nos afasta de Deus, nos separa da sua graça. Celebrando o dia de hoje, São Pio X, olhemos para este grande santo, esse grande pontífice, que combateu com todas as suas forças o modernismo, o qual chegou agora nossa vez de combater. Pois denunciemos o modernismo, afastemos todo tipo de heresia de nossas famílias, de nossos ambientes, e assim possamos restaurar todas as coisas, restabelecer a ordem que Deus quer para o mundo, para a nossa vida, pois a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim era o lema deste grande santo, pois que seja o nosso nestes tempos tão calamitosos em que vivamos. Mas, lembremos sempre, não podemos estar do lado do mundo ou do lado do demônio, servindo a esse senhor perverso e ao mesmo tempo querer servir a Deus. Sirvamos a nosso bom Deus, sirvamos a nosso Senhor e Pai, pois Ele não só merece todo o nosso amor, toda a nossa confiança, mas queiramos estar, pois, sob
o comando dele, queiramos estar cada vez mais próximos dele e assim trabalhar pelo seu reino, buscar o seu reino e sua justiça, como dissemos, e salvar nossas almas, salvar nossas famílias. Que nossa boa Mãe do Céu e São Pio X intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.